Olá, terapeutas! Se você sonha em ser um terapeuta, que você pode ser, você precisa assistir os 2 vídeos que falam de 4 segredos do terapeuta espetacular. Eu hoje vim aqui para revelar 3 segredos. Então, no primeiro eu falei 2 segredos, no segundo eu falei 2 segredos e hoje eu vou falar 3. Então, vamos ter 7 segredos. E são 8 segredos que eu quero revelar para você nesse momento, que o último segredo será no nosso workshop amanhã, às 19h30. Me procure lá no canal, se você não está inscrito ainda, me procure no canal amanhã às 19h30. Bem, nós vimos no primeiro vídeo que o problema do seu cliente nunca é o problema, tá? Mesmo que você esteja começando do zero, entenda isso. O problema do cliente nunca é o problema. Que o cliente se auto-sabota. E no segundo vídeo, eu falei sobre o SPA, que é o sentir, pensar e agir. Falei também dos padrões de dores, tanto física quanto emocional. E hoje eu vou complementar com mais segredos relacionados aos padrões que o cliente toma consciência nos atendimentos do terapeuta espetacular. Eu sou Sônia Della Bianca, mentora de terapeutas. Eu sou terapeuta holística integrativa há mais de 13 anos e vou trazer agora a consciência para você do 5º segredo. O 5º segredo são os padrões emocionais. O cliente o cliente do terapeuta espetacular online, ele toma consciência daquilo que ele está trazendo como problema com base nos florais de Bach quando se fala de padrões emocionais. Os florais de Bach ele é muito utilizado pelo mundo da terapia. O terapeuta espetacular online utiliza de forma inédita. Foi um método criado por mim para atender com florais de Bach. Os florais de Bach foi descoberto por um médico inglês, Edward Bach, que ele tinha ideias muito avançadas para o seu tempo. E ao longo da sua carreira, que foi bem curta, ele evoluiu da medicina ortodoxa para o desenvolvimento de uma forma de medicina natural, para tratar a saúde emocional e espiritual, muito em sintonia com as tendências de saúde natural de hoje. Ele criou 38 essências, através de um sistema bem simples de flores. Ele estava convencido de que o bem-estar emocional era a chave para a boa saúde geral. E o seu sistema assimilou o estado de espírito positivo das flores, permitindo redescobrir o lado positivo das pessoas. Acreditando ele que o tratamento eficaz devia se concentrar nas causas, na causa da doença, e que o mesmo tratamento não curava a mesma doença. E é o princípio básico do terapeuta espetacular. Tá? Cada tratamento é único dentro do terapeuta espetacular. O seu cliente ele não passa por sessões repetidas. Ele pode ficar a vida inteira fazendo tratamento com o terapeuta espetacular, que cada sessão é uma história. E o resultado com o uso dos florais hoje ele é tão positivo que o Edward Bach morreu em 1936, isto é, 85 anos atrás. E o mundo da terapia continua utilizando os florais de Bach. A função do floral ele é para restabelecer o equilíbrio entre a alma e a personalidade e sua ação através das vibrações positivas de paz, de esperança, de alegria, de fé, de segurança, de sabedoria e amor. Trata a alma. Com base nessa filosofia que o terapeuta espetacular trabalha, ele vai expandindo a consciência e a cura da alma através de 39 florais distribuídos em 8 grupos. Porque ele descobriu 38 essências, mas tem uma essência que ela é um combinado de 4 ou 5, não me lembro bem, acho que são 5 essências. E muitas pessoas já comprovaram pela experiência que o efeito dos florais de Bach aumentam sensivelmente, não só quando a gente consome, não, mas também quando a gente utiliza intencionalmente como fonte de impulso. Quando a gente trabalha
através de leitura, através de afirmação ou até visualização da planta. Eu vou mostrar agora como que o terapeuta espetacular utiliza os florais. Ele utiliza os florais identificando no corpo do cliente qual o melhor floral para aquele problema do cliente, tratando a causa. Ele vai lá, testa, nós vamos testar junto com o cliente aonde que está o problema do cliente. Qual o floral? Entendeu? Que a gente vai testar. Vai descobrir, a gente descobre no corpo. Aí ele lê para tomada de consciência, no universo de 5 tipos de padrões, porque cada floral ele tem um direcionamento, mas são vários padrões. Então o cliente lê, toma aquela consciência daquele floral, aquele padrão que está ligado ao floral. A gente faz uma afirmação, corrige fazendo uma afirmação de decisão, também no universo de 6 afirmações, utilizando o toque no corpo e fazendo uma ginástica cerebral para internalizar essa decisão. E eu vou mostrar agora esses 8 grupos e seus respectivos florais e funções. E eu esqueci de falar, o corpo do cliente é que vai trazer a posologia que o cliente vai utilizar, sabia? Não é padronizado a quantidade de vidros, a quantidade de gotas, a quantidade de vezes por dia, oh meu Deus, deu um branco agora. Qual o veículo que vai fazer para conservar o floral? Tudo é testado no corpo do cliente. Entende? Então o cliente vai dizer qual é o floral que ele precisa tomar, mas a gente entendendo isso dentro do corpo. Bem, o primeiro grupo dos florais de Bach é o grupo do medo. A gente trabalha o pânico, o pavor, o terror, que vai elevar a pessoa para eliminar esse medo, né? A gente trabalha a coragem das pessoas, trabalhando o medo das coisas do mundo. Aquela flor da serenidade, aquelas pessoas que estão perdendo o controle de tudo. A gente trabalha dentro do grupo de medos, os medos desconhecidos, aqueles pressentimentos que as pessoas têm, que acabam gerando ansiedade. O medo do que pode acontecer com o ente querido. Tá? Então a gente vai testar, porque o cliente ele pode estar trazendo um problema financeiro. Tá? E aí ele traz o problema financeiro e a gente vai testar e dar um padrão emocional para ser olhado. Aí vem no grupo do medo. Aí vem medo do que pode acontecer com o ente querido. Ele, de repente, está com problema financeiro porque ele está gastando tanto dinheiro com o que pode acontecer com a família, com alguém da família, que ele está se endividando todo. Só que ele traz para o problema financeiro. Então, o problema nunca é o problema. Entende? Então, é isso que o terapeuta espetacular faz. O segundo grupo é o grupo que as pessoas estão com falta de interesse nas circunstâncias atuais. Então, aquela pessoa que vive no futuro, é um sonhador, então precisa trabalhar a realidade. Pessoas que estão muito presas ao passado, pessoas que estão muito conformadas, estão numa inércia, estão precisando de alegria de viver. Aquelas pessoas que estão com esgotamento físico, precisando de uma vitalização. A pessoa que tem pensamentos obsessivos, está precisando trabalhar melhor os pensamentos, principalmente para questões de insônia. Trabalhamos também pessoas que estão em estado depressivo, de melancolia, que está com uma questão de luz. Então, voltando aqui à questão da depressão. O cliente, às vezes, ele não traz a depressão. Porque ele não sabe que o problema dele está no processo depressivo. Ele não tem consciência disso, ele vem com a ciência de que ele está com problema está com dívidas. Ele está com problema financeiro. Mas ele não consegue entender que aquele problema financeiro ele está gastando por conta de um estado depressivo que ele não tomou consciência ainda. Também trabalhamos dentro dessa falta de interesse das circunstâncias atuais, as pessoas que estão precisando aprender, se abrir para aprender mais com a vida. Às vezes até mesmo estudando, entendeu? Que é a flor do aprendizado. Problemáticas de limites. As pessoas às vezes se escondem através de uma máscara de alegria, não são honestas com elas mesmas. As pessoas às vezes estão com padrões emocionais de dificuldade de dizer não, têm uma vontade fraca, estão servindo demais. São pessoas que têm uma
tem muita sensibilidade à mudança, está precisando, que eles chamam de flor de auxiliar no parto, renascer, né? Então, as pessoas, às vezes, quando estão passando por períodos de mudança, de transição, como, por exemplo, a menopausa, a adolescência, está precisando o quê? Nascer para aquela mudança, para aquele estado, né? Então, esse floral, às vezes, traz esse padrão emocional do cliente. Ele não tem essa consciência, né? Também trabalhamos também a coisa para abertura do coração, as pessoas que estão com sentimento de raiva, de ciúme, de inveja, de ódio. Porque a pessoa, às vezes, ela traz um problema, mas ela não tem noção que o que está por detrás do problema dela é um ciúme exagerado que ela está, é uma raiva que ela está de alguém. Então, a gente acaba trazendo isso para o cliente tomar consciência. Dificuldade de dar liberdade para os outros. Tá? São pessoas que têm aquele amor egoísta, possessivo, né? Então, precisando o quê? Da flor do materno, ele está precisando de um afago, de um amor mais materno, entende? Pessoas que têm vontade fraca, têm dificuldade de dizer não. Tá? Pessoas que têm intolerância, têm um fanatismo, como idealismo, está precisando de um entusiasmo, né? Pessoas que são muito autoritárias, né? De uma forma arrogante, de uma forma ditadora. E aí ele precisa melhorar a autoridade dele. Há pessoas que são críticas, né? Muito intolerantes, pessoas que estão muito inflexível, com uma alta rigidez, está precisando de mais flexibilidade na vida. O grupo 5, que é da incerteza e da insegurança, são pessoas que estão sem capacidade de discernimento, está precisando ter maior intuição, né? Então está precisando sempre da ajuda do outro, uma hora que ela pode, coisas que ela pode estar buscando dentro dela. Pessoas que estão desequilibradas, né? Estão instáveis, estão incertas, pessoas que estão muito pessimistas, sem fé, né? Pessoas que estão sem esperança, pessoas que estão esgotadas, estão prostradas, estão com dificuldade de lidar com a rotina, está precisando de energia. Pessoas que estão sem direção na vida, né? Está com indefinição profissional também, precisa ter uma flor da vocação, né? Ter uma direção melhor na vida. O grupo 6 é da solidão. As pessoas são sós porque elas são prepotentes, são orgulhosas, têm uma comunicação muito pesada. São impacientes, ela precisa estar controlando mais o tempo, né? São pessoas que estão muito centradas em si mesmas, são muito egocêntricas, precisa ter uma melhor identidade. O grupo 7 é do desânimo, desalento, desespero, que são pessoas que está com falta de autoconfiança, tem o sentimento de culpa, não consegue se autoaceitar, tem uma incapacidade por conta de responsabilidade, ou são responsáveis demais, sobrecarregam mais, ou são pouco responsáveis. São pessoas também que estão no estado de vítima, de abandono, de rejeição, de angústia, de desespero. Está com dificuldade de se livrar de uma situação muito difícil, né? Traumas, pessoas que estão ligadas, estão trazendo algum tipo de trauma, né? Também dentro desse grupo aí, pessoas que estão muito ressentidas, estão amargas, estão precisando olhar melhor o destino. Pessoas assim muito incansável, né? Um lutador incansável, vai perdendo a força interior por conta de lutar muito. Né? O Crabble Apple é aquele que tem aversão a si mesmo, tem sentimentos de impureza interior e exterior. Então precisa se purificar um pouco mais. E o último grupo, que é o combinado, que eu falei, né, que tem os 38 essências, e tem um que é um combinado, que é o Rescue, que ele é um remédio de urgência usado para estresse agudo ou todo tipo de choque físico ou psíquico, tipo cirurgias, parto, luto, é uma flor da emergência. E ele mistura esses 4 componentes aí, que é quando você está em pânico, está perdendo, acha que vai ficar louca, né? Está precisando ficar mais serena, está impaciente e está ligado a um trauma, tá? Então, esses são os padrões emocionais que o terapeuta espetacular utiliza para trazer a consciência do cliente, assim como ele também trabalha fazendo todo um trabalho com o cliente para ele tomar, para ele fazer afirmações. Ele tem a gente trabalha muito profundamente com os florais de Bach. E agora vamos para os padrões comportamentais. Também é uma forma de trazer a consciência do cliente. O princípio básico é que nossas respostas comportamentais, bem como nossa motivação,
não são influenciadas diretamente só por eventos que a gente viveu na vida, não, mas sim pela forma como nós processamos essas informações. A gente passa por situações e a gente interpreta esses eventos, essas situações, de uma forma que é de cada um. Tipo, ele atribui o significado desde muito jovem e se estabelece de maneira inconsciente, automática e reativa. A resposta a uma situação ameaçadora é desenvolvida muito cedo e de forma inconsciente para a gente se proteger mesmo. À medida que a criança cresce, esse estilo se repete e se torna um esquema desadaptativo. O processo e a interpretação em geral, para gerar esses padrões comportamentais desadaptativos, vem de domínios familiares, tais como, né, desconexão e rejeição. A pessoa acabou lidando com isso aí sob o domínio familiar e ele se sente incapaz de formar vínculos seguros e satisfatórios com outras pessoas. Sofreu experiências traumáticas na infância, a família de repente era muito instável, fria, né? E aí ele passou a se sentir, em alguns momentos, se sentindo rejeitado, ou abusavam muito dele, e ele se isolava do mundo exterior. Hoje, quando algo lembra do esquema da infância, ele às vezes se sente aflito, com vergonha, com medo ou com raiva, né? E aí ele acredita que será abandonado por alguém melhor, ele acredita que ele tem uma expectativa de que será enganado ou irão abusar dele. Ele acha que ele não vai ter apoio emocional quando ele estiver esperando aquele apoio emocional, ele não vai ter. Ele tem um sentimento de que ele é falho, defeituoso, imperfeito. Ele não se sente pertencente a um grupo, né? Qualquer grupo, aí ele se isola socialmente, né? O 2 é autonomia e desempenho prejudicado. A pessoa passou por um domínio familiar, né, que é onde não conseguiu se desenvolver com confiança. A família era super protetora, garantiram a proteção dessa criança, mas acabaram prejudicando o processo de crescimento e independência dela. E aí ela fica incapaz de dar conta das responsabilidades do dia a dia de forma competente, sem a ajuda de outras pessoas, está sempre dependendo de alguém. Tem um medo exagerado de que algo vai acontecer, né, uma catástrofe vai acontecer. Tem sentimento de ser sufocado ou fundido com outras pessoas, se emaranhando, e aí o self dele fica subdesenvolvido. Em geral, isso pode vir desse emaranhamento com os pais. Fracasso, acredita que fracassou ou que inevitavelmente vai fracassar. E aí ele pode estar gerando ter algum padrão desse comportamental, né? Isso aí é um domínio familiar que ele gerou, né? E aí ele gerou esse padrão que vai gerar comportamentos que eu vou explicar depois como é que ele gera esses comportamentos. Ele também pode ter tido domínio familiar de limites prejudicados. A família era permissiva demais. Não havia limites, confrontações ou disciplina, entende? Nem os níveis mínimos de desconforto para a maioria das pessoas foi estimulado a tolerar. Não era necessário assumir responsabilidades, colaborar com a definição de objetivos. Não houve regras, né? Não tinha regras para seguir e o respeito aos direitos alheios ficou muito prejudicado. A pessoa não colabora, não coopera e tem dificuldade para estabelecer. Então, o cliente ele não vai chegar para você dizendo que ele tem esse problema. Ele vai chegar com outro problema, entende? E aí a gente tem um elenco, uma rede muito grande de formas de trazer a consciência do cliente. Eu estou trazendo aqui alguns segredos, tá? E esses limites prejudicados acabam interrompendo, né, os compromissos, ou definir cumprir objetivos pessoais realistas. E aí ele fica uma pessoa que acredita que é superior a outras pessoas, tem uma arrogância muito grande. Quer dizer, quando ele está muito, né, está com o limite prejudicado para ele é o centro das atenções, né? Ele acredita que é superior. Ou ele tem uma dificuldade ou recusa exercer o autocontrole e tolerância à frustração, tem um autocontrole insuficiente. O quarto grupo, né, de padrões comportamentais é o direcionamento para o outro, necessita receber aprovação e evitar retaliações.
mantém a postura de bonzinho, atendendo às necessidades dos outros, em detrimento das suas próprias necessidades. É como se ele suprimisse ou faltasse consciência em relação à sua própria raiva e inclinações naturais. Da sua família, ele só recebia aprovação e atenção se ele se comportasse bem. Isso é, da maneira que eles desejavam. Os pais, né? Os pais valorizavam muito mais as suas necessidades emocionais ou aparência do que as necessidades dos filhos. Aí a criança cresce se subjugando, submetendo excessivamente ao controle dos outros, focando excessivamente no cumprimento voluntário das necessidades de outras pessoas, se auto-sacrificando. Um ênfase muito grande em obter a aprovação, reconhecimento e atenção das pessoas. O quinto, que é a supervigilância e inibição, a pessoa passa a reprimir seus sentimentos, impulsos e escolhas espontâneas, cumprindo regras rígidas internalizadas, mesmo que isso prejudique a sua felicidade. Prejudique a autoexpressão, prejudique relacionamentos íntimos e até mesmo a saúde. As pessoas dizem, né, que tem esse padrão, eles dizem assim, na minha família as pessoas eram muito rígidas, eram repressoras, eram punitivas, eram exigentes, buscavam o desempenho, o dever, o perfeccionismo, né? Então, ocultar essas emoções e evitar os erros predominava sobre o prazer, sobre a alegria e sobre o relaxamento. Os sentimentos não podiam ser expressos de maneira livre. E o autocontrole e a negação de si próprios predominavam sobre os outros aspectos. Havia um pessimismo, uma preocupação de que as coisas desabariam se não houvesse vigilância e cuidado o tempo todo. E aí, né, adota-se um esquema desadaptativo de estar com foco sempre nos aspectos negativos, que está sempre inibido excessivamente a ação, os sentimentos ou a comunicação de forma espontânea. Acredita que deve fazer um esforço para atingir elevados padrões internalizados de comportamento e desempenho. E, via de regras, eles têm esses padrões inflexíveis para evitar críticas, tá? Porque os pais, de repente, eram muito críticos e aí a pessoa passa a ter esses padrões inflexíveis. Passa também a ter uma postura punitiva. Acredita que as pessoas devem ser punidas com severidade quando cometem erros. Então, cometer um pequeno erro fica no estado, gera logo um padrão reativo, entende? E aí, esses padrões, eles vão gerar comportamentos. Diante de situações de ameaça, existem basicamente 3 reações, isto é, 3 formas de se comportar. O cliente considera o padrão como verdadeiro e não luta, fica resignado, nem tenta evitá-lo. Ele perpetua esse comportamento, sem perceber, e repete esse estilo sempre que se apresentam situações semelhantes às da infância. Tem como propósito, o próximo, né, que é a fuga, tem como propósito fugir da dor gerada pela ativação daquele padrão. Em um processo automático, ele pode emitir assim comportamentos a fim de distrair-se para fugir, entendeu? Como, por exemplo, manter comportamentos aditivos, né, através de comportamentos repetitivos, vícios. Então a pessoa, para fugir, ela acaba fugindo para comida, ela acaba fugindo para vícios em geral, inclusive coisas emocionais, compulsão no geral. Tá? Na hipercompensação, na luta, a pessoa enfrenta o padrão pensando, sentindo, comportando-se e relacionando-se como se o oposto fosse verdadeiro. Com isso, suas reações tendem a ser o oposto das vividas da infância, o que poderia ser considerado como uma tentativa saudável de ir contra o esquema. No entanto, a característica dos hipercompensadores é contra-atacar, utilizando de comportamentos exagerados, insensíveis e até inadequados. Quer ver? Vamos ao exemplo do fracasso. O cliente teve uma infância onde o domínio familiar era autonomia e desempenho prejudicado. Né? Ele não conseguia desenvolver, não conseguiu se desenvolver com confiança. A família era muito protetora, garantiram a proteção dele desde criança,
E aí ele não conseguiu ter esse processo de independência. Aí ele passou a viver o padrão emocional o padrão comportamental de fracasso. Ele acredita que fracassou ou que inevitavelmente fracassará. Sente-se inadequado em relação aos colegas, às conquistas na escola, no trabalho, nos esportes. E isso envolve uma crença de que ele é burro, de que ele é inapto, sem talento interior, se sente menos que os outros, que não será bem sucedido e assim por diante. Quando ele se comporta resignado nesse padrão, ele sabota os seus esforços, trabalhando abaixo da sua capacidade. Quando compara suas realizações com as dos outros, sempre acha que tem menos valor. Agora, se ele tiver nesse padrão, nesse domínio familiar do fracasso, ele pode criar um comportamento de fuga. Quando ele foge, ele se comporta de forma que as tarefas profissionais ficam sempre para depois. E procura colocar objetivos adequados na sua capacidade, evitando tudo que é novo ou pensa que será difícil. E se ele tiver se comportando de forma hipercompensadora, lutando, ele contra esse padrão, porque ele está lutando contra, ele diminui as realizações dos outros e busca atingir padrões perfeccionistas para compensar sua sensação de fracasso. Cria um grau de exigência muito grande. Você percebe? Então, os comportamentos, ele está muito ligado a esses tipos de ações, né? Ou ele está resignado a um padrão de esquema desadaptativo, ou ele está lutando, ele está fugindo, né? Está evitando aquilo ali, ou ele está lutando contra. Então, por exemplo, como eu disse ali, o fracasso, ele vai compensar sempre essa sensação de fracasso atingindo padrões muito perfeccionistas. Ele é um exagerado. Entende? Então ele está lutando contra, né, ao fracasso. E tudo tem que ter equilíbrio, né? Agora nós vamos para o 7º segredo. O atendimento espetacular. Toda terapia deve seguir 3 pilares em conjunto ou separados. Ou ela trabalha com ressignificação, ou trabalha com desensibilização, ou com uma mudança comportamental. Em geral, eu observo que os terapeutas e algumas técnicas terapêuticas utilizam esses pilares em separado no processo. Eles utilizam um processo terapêutico. Cada sessão eles trabalham alguma coisa. E o terapeuta espetacular ele utiliza esses 3 pilares em todos os atendimentos. Trabalhamos com os padrões que vocês viram nos vídeos anteriores, que é a autossabotagem, o padrão de dor, os padrões emocionais, os padrões comportamentais, entre muitos outros padrões que será disponibilizado no curso, de forma que o cliente toma consciência para se desensibilizar. Autoconhecimento. A ressignificação, ela acontece, pois nos atendimentos do terapeuta espetacular, ele encontra a origem do problema. Porque o cliente, através do seu próprio corpo, ele vai acessar a causa, ou uma das causas do problema que trouxe para tratar. E detalhe, vai encontrar a idade específica, seja da idade que ele está vivendo aqui, ou se ele trouxe de alguma geração, ou do útero materno. Algo que aconteceu que está sendo a causa do problema dele. E claro, vamos tratar também utilizando muitas técnicas terapêuticas. E você pode utilizar a que você já utiliza como terapeuta. Eu vou ensinar, se você tem alguma outra técnica, reiki, acupuntura, EFT, constelação familiar, barra axis, tudo isso eu também tenho essas técnicas todas comigo. E aí, o terapeuta espetacular, ele utiliza qualquer técnica que ele trabalha dentro do nosso método. Agora, se você não descobre a causa do que o cliente trouxe para tratar, né, do problema, o atendimento fica raso. Aí a gente fica patinando no problema do cliente, entende? Através de várias técnicas, ressignificamos essa memória ou uma lembrança que ele trouxe
A memória está presa no corpo, tá? E a lembrança ele vai lembrar. Então, o cliente, vamos dizer que é dentro do útero materno. A mãe dele já havia falecer. Ele não sabe o que aconteceu quando ele tinha 3 meses no útero materno. Mas tem uma memória presa num determinado parte do corpo. E a gente vai fazer aquele trabalho para o cliente trazer essa memória e a gente vai usando várias técnicas para ressignificar essa lembrança ou essa memória. Se não entender a causa, não conseguimos ressignificar. E se não ressignifica a causa, os padrões se repetem. Por isso que se gera uma mudança emocional e comportamental no nosso cliente. Entende? Então, essas 3 etapas é feita dentro de um atendimento do terapeuta espetacular. E assim foi revelado os 7 segredos do terapeuta espetacular. Que foram: o problema do cliente nunca é o problema, que o cliente se auto-sabota, que o cliente precisa sentir, pensar e agir, que o cliente traz padrões de dor, que o cliente traz padrões emocionais, que o cliente traz padrões comportamentais e que o atendimento precisa ter aqueles 3 pilares. Daqueles 3 pilares que eu coloquei aqui, de sensibilizar, ressignificar e ter uma mudança comportamental. E agora eu quero mostrar isso para você na prática, para que você veja e sinta os segredos que fazem você atrair e fidelizar os seus clientes, mesmo que você esteja começando do zero. Venha para o workshop amanhã, dia 5 de outubro, e você poderá ser sorteada para ser atendida e ainda vai ganhar um presente, que é um e-book com a ferramenta que eu vou utilizar amanhã, que é o nosso último segredo. Vem amanhã, dia 5/10, às 19h30. Te aguardo lá, tá? Vem comigo. Tchau, tchau.